Olá, meus caros! Antes de mais nada, esse é o nosso primeiro programa do ano de 2026 e temos que te falar, né? Temos uma integrante nova aqui no Pé na Linha, que é a filha do nosso querido Paulo, querida Luna, que nasceu no ano de 2025, nesse hiato que a gente teve aí. Ela é a nossa mais nova integrante. Parabéns, Paulo. Não vai poder participar aqui da gravação justamente por conta das questões, né, de ser papai de uma recém-nascida. Então, fiquem com o nosso programa de hoje. Ele está muito bom. É a nossa volta para o ano de 2026 e vai ter muita coisa bacana para a gente conversar hoje. Então, fica aí com a chamada do nosso programa de hoje. Que desagradável, hein? Ah, que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Beleza? Chamada feita. Vamos começar. João Vitor, meu querido, ali por volta do mês de outubro, a gente já tinha dado uma paradinha, né? Mas muita coisa aconteceu no futebol no ano de 2025, nessa retinha final. E muita coisa já está acontecendo agora em janeiro, né? Muita coisa já rolou. E aí, quais seriam os seus destaques aí do que rolou no ano passado, fazendo sua retrospectiva pessoal? E o que aconteceu até agora, né, em 2026? A palavra é toda sua, meu querido. Feliz 2026. Olá, meu amigo. Olá, meus amigos. Feliz ano novo para você, para todos os nossos ouvintes aí, que fiéis. Nem perceberam que a gente parou, mas vão voltar a nos ouvir. Bom, ano 2025, para quem é flamenguista, como a maioria do grupo aqui, foi muito bom, né? Um ano incrível, um ano maravilhoso. Eu acho que, sem dúvidas, o principal momento aí foi a conquista da Libertadores. Nós tivemos também uma Copa do Brasil muito legal, a final, porque teve o Vasco voltando para uma final depois de 14 anos. E na situação atual que o Vasco se encontra, né, foi uma resposta. Não foi um ano maravilhoso do Vasco, mas o Vasco voltou a figurar nas grandes competições, né, nas grandes finais. Teve aí o título do Corinthians, né? Corinthians no ano de crise financeira, política, mostrando sua força aí, sendo campeão tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Paulista. Então terminou com mais títulos do que o Palmeiras, que fez quase 800 milhões de investimentos e não ganhou nada. Fez um ano péssimo, né? Meu destaque maior, claro, é o título da Libertadores, mas também a disputa do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes lá no meio do ano, com os times brasileiros, de forma geral, fazendo boa campanha. Nenhum ficou pelo caminho na primeira fase, e muitos jogos aí que o futebol brasileiro mostrou que não tem tanta disparidade assim entre os europeus e os brasileiros, não. Tirando aquelas equipes que são realmente as top da Europa, os outros nós estamos no nível acima. Perfeito, João Vitor. E você, meu caro amigo Marcos, feliz 2026 para você também. Também para o responsável do Amaro, que acabou de entrar. Quais que seriam, Marcos, os seus destaques do ano de 2025? O que é que você já viu de interessante no futebol brasileiro e internacional nesse ano de 2026? A palavra é sua. Gratidão, meus amigos, voltar a gravar com vocês. Aí estava com saudade. Feliz ano novo a todos. Alice, tu pode repetir o finalzinho que deu uma cortada? Eu não entendi o final. Perfeito, meu caro. O que que você viu de principais destaques até agora no ano de 2026 e fazer uma breve retrospectiva aí do ano de 2025 sob sua ótica. Show! Vamos lá, sobre o 2025, que já passou, vou falar os destaques e quem é que não, quem decepcionou, né? A maior decepção para mim em 2025 foi o time do Internacional. Tinha um elenco extremamente caro, quase caiu para a segunda divisão, se salvou por milagre, mais por incompetência dos adversários do que por competência própria, né? Mas isso é reflexo da má gestão também, que vem assolando a maioria dos times. O time do Internacional é extremamente endividado e é uma bagunça total. Recentemente tentou
pagar uma dívida com a máquina de alguma coisa de grama. Eu não lembro bem o que é que essa máquina fazia em relação à grama. Isso mostra a situação atual do time do Internacional. Para mim foi a grande decepção dos grandes do Brasil no 2025. E falar de 2025 do grande ano do Flamengo, né? Não tem como falar. Papou aí os dois grandes títulos, os maiores títulos que um time brasileiro pode ganhar, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Quase foi campeão mundial em cima do poderoso time do PSG. Fez grande partida. Podemos também dar destaque ao time do Corinthians, que aos trancos e barrancos, com todos os problemas que todo mundo sabe, extra-campo, conseguiu ainda ganhar 2 títulos, o Paulistão e uma Copa do Brasil, que credenciou eles para jogar a Libertadores esse ano, que muda totalmente a ótica do ano deles, que vem fazer agora em 2026. E agora vamos falar de 2026. Novamente, o Flamengo começa aí com tudo no mercado, tentando fortalecer mais ainda seu elenco para novamente ganhar tudo e enfraquecer os adversários, né? Tá batendo em cima aí do Caio Jorge, aparentemente já desistiu, mas vem tentando buscar o Paquetá. E não tem como falar de forma negativa do São Paulo, né? Que foi no último domingo humilhado em TV nacional, tanto por Mirassol como pela Globo e pelo TV Record, que falou dos casos de corrupção, né? Então é grande a chance do soberano tricolor cair para a segunda divisão esse ano. Perfeito, Marcos. E para você, nosso querido Amaro Barros, o que você destaca aí na sua retrospectiva do ano de 2025? Quais são os pontos mais interessantes que você julga que aconteceram aí neste ano que passou? E o que você viu de interessante e quais são suas expectativas para o ano de 2026? Boa noite, amigos. Boa noite, queridos ouvintes. É uma honra estar de volta nesse podcast que, infelizmente, a gente teve que dar uma parada porque nós temos outras coisas, outros deveres, outros afazeres. Mas vamos tentar novamente voltar e tentar passar o ano todo gravando. Começando pelo ano que se passou. Eu acredito que não tem como deixar de citar o Flamengo e o Mirassol, que para mim são os dois principais destaques de 2025, se falando de futebol brasileiro. O Mirassol, que no início do ano, muitos jornalistas e muitas pessoas, muitos torcedores, desacreditaram totalmente, né? Mesmo eles tendo um projeto, mas querendo ou não, ninguém nunca ia imaginar que eles poderiam conseguir uma vaga direto para a Libertadores, mas ele era tido por muitos como candidato a rebaixamento. E, para mim, foi o principal destaque de 2025. Assim, não por questão de título, né? Que, logicamente, o Flamengo, que ganhou os principais campeonatos, não tem como tomar essa posição dele. Mas, de destaque de ninguém acreditar, ninguém ter a confiança nesse time e ter mostrado um futebol muito bonito, um futebol muito bonito de se ver, um futebol diversificado, várias saídas, inclusive mesmo com vários, indo para 2026, mesmo com várias vendas de jogadores, parece que o técnico conseguiu continuar com o time jogando pelo menos parecido. Tudo bem que enfrentou o São Paulo, né? Mas estava um futebol bem bonito, igual em 2025. E voltando ao Flamengo, que não tem como. O destaque, não tem como não ser o destaque principal, mesmo sendo o time, melhor time, isso todo mundo sabe, o time melhor cuidado, melhor administrado, mas não são todos os clubes, né? Pouquíssimas vezes. E o Flamengo, pela segunda vez, consegue ganhar uma Libertadores e um Brasileirão. Então não tem como deixar esse destaque. Para 2026, é um destaque até então positivo, mas que no final do ano pode gerar decepção, né? É o Cruzeiro. O Cruzeiro tá vindo bem para 2026. Não sei Pode ter até certeza que agora onde vai ganhar vai. tudo. Agora vai ganhar tudo. O Quando ele dinheiro. fala assim, já sabe. É o contrário, meu amigo. Não sei até onde O vai. homem é A amuleto da vontade do sorte, é o Pedrinho, contrário. que é cruzeirense fanático.
Não, o Amaro aí a gente sabe, né? Qual que é o histórico dele. Ele foi falar do O Pedrinho, Internacional que no é ano passado, fanático o pelo Internacional clube. quase caiu, meu Deus do céu. O homem das profecias invertidas. Continua, Ele Amaro. também falou que o Botafogo ia ganhar tudo de novo. Ele também Oh, falou meu que o Deus. Botafogo ia ganhar tudo de novo. Nem isso conseguiu. Ganhar não, competir. Vai, Amaro, continua. Mas voltando, todo mundo sabe do fanatismo do Pedrinho. Não sei se ele consegue recuperar esse dinheiro, e se ele deseja recuperar esse dinheiro, mas ele está investindo muito no Cruzeiro, e o Cruzeiro vem forte. Até o momento, eu acredito que vai dar para disputar títulos também. E o destaque negativo não tem como não ser o São Paulo, né? O Corinthians, que já passou por isso, o próprio Cruzeiro já passou por isso anos atrás, de não se falar mais do futebol, se falar só fora das quatro linhas ali do campo. E o São Paulo está nessa situação. Inclusive, a votação do impeachment, se eu não me engano, é sexta-feira. Até onde eu ouvi e assisti, tudo indica que o Casares não vai ter, né? Porque Não vai a ser votação era para impeachmentado. ser na quarta-feira presencial, eles Infelizmente, ele colocaram passou. para sexta-feira online e, pelo regulamento do São Paulo, tinha que ser 50% dos votos para ele ser empichado. 50% mais um, né? Inacreditável, viu? O Ali é negócio o foi para 2 retrato. terços, 75%. E agora é Nem dois deu certo, terços, né? 75%. Ali eu acho que é insustentável aquele cara 75%. permanecer no cargo. Ele vai acabar 75%. pedindo para sair por pressão da torcida em algum momento do ano. Pois é, mas tudo indica que não vai ser agora. Então, o São Paulo, para mim, é um destaque negativo esse ano 2026, passando no Fantástico, igual o Cruzeiro já passou. Igual se eu não. Não, o Corinthians também já passou, né? Na situação que teve lá de alguns contratos. Se eu não me engano, também já passou no Fantástico. Então, o meu outro destaque é esse, negativo. São Paulo Futebol Clube. Perfeito, meninos. Agora a gente vai entrar no nosso primeiro bloco. Certo? O nosso primeiro bloco agora a gente vai falar bem brevemente, né? De algumas contratações, porque mudou-se a janela do Campeonato Brasileiro. E aí as contratações agora elas têm que ser mais fortes agora, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa daqui a 2 semanas e pouquinho, né? 1 semana e pouco. Então os times já têm que começar a se reforçar logo. E não tem como deixar de falar disso, que são talvez as duas contratações, as três, na verdade, mais fortes aqui desse mercado até agora, né? Na data que a gente está gravando, 14 de janeiro de 2026. A contratação do Gerson e, por consequência, o atleta Marcão, que foi contratado junto com ele, foi apresentado, inclusive, com a camisa número 21, bem como a contratação do capitão do Botafogo, Marlon Freitas, pelo Palmeiras, e a possível contratação do atleta Lucas Paquetá pelo Flamengo. Meninos, se vocês quiserem falar de mais alguma contratação, tudo bem. Mas vamos falar agora principalmente dessas três. Vamos começar aqui pela ordem alfabética. Amaro, meu querido, o que você tem a dizer sobre as contratações, sobre essas três em especial, né? Sobre os personagens e que outras contratações mais você acha que podem ser importantes nessa janela? O querido Gerson é uma grande contratação de peso para o Cruzeiro. Eu acredito que ele vai cair muito bem ali no meio-campo do time. E assim, né? Quando ele saiu, principalmente vocês, torcedores do Flamengo e tal, que realmente acompanham mais, não tem como. Todos vocês falaram por uma boca só, que não tinha lógica. Ele estando ali sendo titular do Flamengo, jogando muito, realmente jogando muito, próximo de uma Copa do Mundo, e para o Zenit. E realmente se provou isso. Ele ficou totalmente perdido, mal jogou. Eu acho que lá ele só fez um gol. Tudo bem que não é para ele ser artilheiro, né? Mas, se eu não me engano, ele também só fez um gol. Assistências eu não me recordo. Mas o principal, não teve espaço. Não teve espaço no clube. E agora ele olhou o pai dele, empresário, bom que sabe fazer dinheiro, igualmente o pai do Neymar, né? Não comparando em questão de valores, mas comparando que sempre olham muito para o dinheiro. Olham muito para o dinheiro. O pai dele viu essa oportunidade e foi onde o dono do clube está disposto a pagar muito. No Flamengo não tinha como, foi oferecido, né? Mas não aceitaram pela situação que ele saiu. O Palmeiras, eu não vi notícias, mas eu não duvido que possa ter sido oferecido também.
E o Cruzeiro, que seria o próximo, que realmente são os 3 times, já que o Botafogo está passando por uma situação complicada, são os 3 times que realmente poderiam pagar o valor pedido. Sobre o Marlon Freitas, foi colocado na bandeira de ídolo do Botafogo, né? Colocado na bandeira. E dias atrás falou sobre a paixão pelo Botafogo, mas futebol é isso mesmo, ele não é torcedor. O Botafogo ofereceu um contrato que realmente, comparado com o contrato do Palmeiras, tinha que ter muita paixão pelo clube para ficar. Principalmente um cara que foi campeão e foi um dos destaques, né? Tudo bem que foi em 2024, fez em 2025 mais ou menos. Até com bons números, mas mais ou menos comparado com 2024. Mas o Botafogo ofereceu um contrato totalmente inferior ao do Palmeiras. O Palmeiras veio com tudo, ofereceu um valor muito bom de salário, um contrato, se eu não me engano, de 3 anos. E não tinha realmente, teria que ter muita paixão, teria que ser um goleiro Jefferson da vida que decidiu jogar a Série B pelo Botafogo para continuar. Eu entendo esse lado e tudo, eu não vou ficar cobrando paixão de jogador, né? Realmente quem ama o clube é o torcedor. No Palmeiras, ele jogando no Palmeiras, eu não sei como vai ser o encaixe dele ali com o Abel, mas pelo valor que foi pago por ele, o Abel talvez tenha um plano para usar ele. Vocês dizem, né? Muitos dizem que o Palmeiras vive de lançamentos, né? O Marlon Freitas, para isso, é um excelente jogador. Se eu não me engano, ele foi o jogador com mais lançamentos ali de profundidade no ano, né? No Campeonato Brasileiro. Então, se for... Muitos falam que não concordam não com isso. Tu acha que não? Não, a maior parte do ano foi. Ele teve um ano ali, alguns meses de toque de bola. Não, mas teve. Que toque de bola, Mas teve. Mas realmente ali, o pós-mundial foi muito pouco tempo e logo depois voltou com esses só lançamentos na área. Voltando, o Marlon Freitas para isso serve muito, mas para marcar, para essas coisas, ele nunca foi um bom jogador. Principalmente para um time do Palmeiras ali, que é um time que joga firme, um time que sempre chega junto, um time que todo mundo reclama de qualquer coisinha. Eu não sei como ele vai se encaixar ali. O outro foi o Paquetá que você falou, Alisson. Exatamente. O que você acha aí do queridíssimo Lucas, o fiel Paquetá? Paquetá eu vou preferir falar se realmente ele for contratado, né? Porque realmente é uma excelente contratação, mas mesmo tendo um acordo já com o jogador, tem que ter um acordo com o clube, né? Um clube que lutou com ele ali na justiça e tudo. Teve todos um gasto, conta com ele ainda. Iria vender ele, eu acho que pelo dobro de valor para o Manchester City na época, se eu não me engano. Então eu não sei realmente se o clube vai liberar ele. Mas, tendo a conta se realmente vier, vai ser a principal contratação do ano até o momento, no Campeonato Brasileiro. Perfeito, Amaro. E para você, João Vitor, o que você fala dessas contratações que nós tivemos? Se quiser falar de mais alguma outra, pode mandar bala. Bom, vou falar aqui sobre o Gerson rapidinho. Bom, o Cruzeiro tá aí com tudo, mas o Cruzeiro contratou o Tite, cara. Sabe, não casa estilo de jogo de um time ofensivo com muitas peças, com um técnico que é limitado. A mente do Tite é limitada. Ele é um grande vencedor, não estou questionando isso. Ele é um grande vencedor na carreira dele. Ele entende de futebol, entende. Mas a percepção dele do jogo só se ele mudou completamente agora. Vamos ver. Passou um tempo aí parado, cuidou da saúde mental, que isso é uma questão que todos nós temos que respeitar e valorizar a coragem que ele teve de assumir isso. Mas pensando no futebol somente, só se ele mudou essa percepção, o que eu acho difícil. Mas eu não me empolgaria, né? Não estou aqui querendo jogar negatividade pro trabalho dele, não. Porque realmente não consigo ver assim que o Tite é um treinador que vai dar ao Cruzeiro
ofensividade que o torcedor quer. Mas, no final das contas, o importante é ser campeão. Se der certo, ninguém tá nem aí. Pode ganhar de 0,5-0, de 1-0 só. O importante, o torcedor quer ganhar título. E eu vou ressaltar o retorno do Gabriel Barbosa ao Santos, né? Mais uma vez, o Gabigol tentando aí um refúgio no lugar onde ele, no Santos, né? Foi assim quando ele voltou da Europa. Foi emprestado para lá, deu certo, jogou muito bem. Tanto é que o Flamengo buscou ele, seria a segunda opção. E é inesquecível o fato de que o Pablo era a opção número 1. E aí ele recuperou o bom futebol, passou os anos todos no Flamengo, foi para o Cruzeiro, não deu certo, e com a ida do Tite era claro que ele não ia ficar lá. E o Santos abriu as portas, né? Todo mundo tá aí numa curiosidade para saber como é que vai ser essa dupla Gabigol e Neymar juntos no Santos. Pode ser uma. Começou bem, fez gol na estreia e tudo, ele é decisivo mesmo, isso aí ninguém pode negar. E vamos ver, porque ele chega também para dividir essa responsabilidade com o Neymar. É uma boa para o Neymar também. Ter alguém como o Gabigol. É claro que não tem o mesmo nível técnico, mas é um jogador decisivo, é um jogador que vai trazer os holofotes também para ele, vai dividir com o Neymar essa responsabilidade, né? Isso é muito bom para o Neymar e para o Santos, porque o Gabriel, ele é um jogador decisivo, é um jogador que conhece, sabe fazer gol, ele estagnou nos últimos anos, então ele está tendo a oportunidade da vida dele, vamos ver se ele aproveita. Né? Acho que essa é a outra contratação que eu queria destacar. Se tiver alguma outra agora, não consigo me lembrar. Né? Só falar que eu vi muito torcedor do Flamengo que não tem jeito, né? O torcedor do Flamengo é incrível. Criticando a contratação do Vitão. Achando que o Vitão é uma contratação de jogador fraco. Esqueceram que o Vitão, alguns anos atrás, foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, ou um dos melhores. Teve uma regularidade muito grande. Ele é muito jovem. Então, eu acho que foi uma ótima contratação do Flamengo, sim, até porque ele não é para chegar e ser titular. É um zagueiro para compor elenco. Você compor elenco, tirando um titular de outro time, embora o outro time não tenha feito uma grande temporada, mas um zagueiro que tem uma trajetória boa lá, é uma boa contratação, né? Então, para mim, o destaque que eu vou dar é do Gabriel Barbosa. Vamos ver se dessa vez ele acontece. Perfeito, João Vitor. E antes de passar a palavra aqui para o Marcos, vou dar uma informação aqui que acabou de sair enquanto a gente estava gravando, né? Em cima do fato. O Wallace hoje está fazendo sua última partida pelo Flamengo. Ele foi vendido ao Bragantino por um valor que chega inicialmente a 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 com alguns gatilhos, né, de performance. E o Flamengo ainda fica com 30% de uma futura venda do atleta, né? Boa informação para o Flamengo, porque esse garoto dá muito problema e eu não acho que ele conseguiria ser vendido por um patamar diferente desse, né? Então, Marcos, meu Boa querido, venda aí, em viu? cima dessa informação, se você quiser falar mais alguma coisa sobre as contratações, né? Manda bala, agora é a hora. Ótima venda aí pro Flamengo. O Wallace teve aquele início ali meteórico, né? Foi badalado, mas depois só dando dor de cabeça, caiu muito de rendimento. Aí eu acho que ele também não ia ser vendido mais que isso. E o Flamengo ainda ficando com 30%. Ótima venda. Na verdade, a diretoria do Flamengo atualmente sabe vender. Essa é a verdade. Dificilmente fazem negócio ruim. Não tem como sobre as contratações. Vi agora há pouco também que o West Ham agora está declinado a vender o Paquetá para o Flamengo, então deve ser questão de tempo, de ajuste de valores para o Flamengo anunciar o Paquetá de volta, que vai aumentar e muito o nível do meio de campo do Flamengo, porque o Paquetá ele pode fazer ali todas as funções no meio de campo, diferentemente do Gerson, que foi para o Cruzeiro, apesar de ser um grande jogador, certo? Eu acho que o Paquetá faz mais funções dentro do meio de campo. Acredito que o Flamengo precisa agora só encontrar aí um homem-gol, porque só tem o Pedro. E eu vou concordar também com o que o João Vitor falou, que o Cruzeiro está formando um grande time, né? O Gerson chegou para mudar também o patamar do meio de campo do Cruzeiro, ali com o Matheus Pereira e os demais que ele já tem, Lucas Silva. Mas falta treinador, cara. O Tite, eu acho que ele também não vai dar, assim, cara com esse time do Cruzeiro, não. É muita qualidade. O Tite é mais um treinador que pega ali um elenco tipo do Corinthians e faz milagre.
Mas um time como ele pegou do Flamengo, ele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Que é o caso do Cruzeiro no momento. Eu, no momento, não me recordo, assim, grandes contratações da parte dos times. Tá rolando Eu muitas queria falar de especulações um, que eu não sei se o por João parte, Vitor falou, por parte de eu tive que Palmeiras. sair. Pode falar aí, Amaro. Pode falar, porque no momento eu não tô lembrando mais, assim. Eu vejo muita especulação, mas confirmada ainda não tem muitas Queria coisas. falar do grande, Vai, Amaro, manda bala. e gostaria de falar do grande ídolo de vocês, né? O Gabigol. Ele foi pro Santos, um empréstimo, foi jogar junto com o Neymar. E O João falou Vitor já dele. falou, mas isso aí Acho é que ídolo, é meu ídolo mesmo, não. É doido, né? um grande atleta Amaro, da história do Clube de inclusive, Regatas do Flamengo, né? inclusive eu quero pedir licença ao Alisson para fazer uma pergunta para o Amaro enquanto botafoguense. Com todo O prazer. Pode mandar bala, João Vitor. que o Amaro achou daquela declaração do Marlon Freitas? Que ele disse que, não vou usar as mesmas palavras porque eu não lembro exatamente, mas ele disse que aquele nível de atuação que ele tinha no Botafogo, Não para o seria Palmeiras não suficiente para o servia. Palmeiras. Não seria suficiente, ele colocou Isso, desse agora jeito. ele precisa melhorar, ele precisa aumentar de nível. É como se ele dissesse assim, eu subi de degrau na carreira. Não, ele falou que ele se emocionou quando ele chegou no Palmeiras, porque ele não imaginava chegar num clube daquela grandeza. Isso aí, cara. Não, o Amaro ele já comentou que os torcedores, né, tem que se preocupar e que jogador não tem compromisso com torcida. Mas, Amaro, realmente, o que você acha dessa fala aí peculiar do querido capitão eterno Marlon Freitas? eu não procurei ver a entrevista, ver a pergunta, ver o contexto, ver todo. Logicamente, na frase já veio mais ou menos, né, o contexto, mas eu não assisti a entrevista toda. Eu realmente vi isso aí, mas eu não sei qual pergunta foi, se foi questão de posicionamento, alguma coisa assim, de mudança de jogo. Eu não procurei saber, mas que ficou muito feio, principalmente para a torcida do Botafogo, ficou muito. Porque, assim, como eu disse, ele foi escolhido para entrar no Mural dos Ídolos, né? Foi colocado, inclusive teve até uma votação que ele vai ser retirado. Eu acredito que até retiraram. E vai ser colocado o Jefferson no lugar dele, o Jefferson goleiro. Que para mim também é um Wagner. E também, por favor, né? Botar Marlon Freitas e não Não, colocar Jefferson, ter que substituir para colocar o Jefferson agora já isso é foi um errado. absurdo. Para mim, até o próprio Wagner, goleiro de 95, era para estar, mas é outra questão. Mas foi, pelo que eu vi, foi uma declaração completamente infeliz, mas é como eu digo, realmente o jogador não tem compromisso com o clube. Quis chegar no Palmeiras, o Botafogo e o Palmeiras criaram uma rivalidade aí nos últimos anos. Talvez ele quis chegar lá, falar alguma coisazinha a mais para ver se a torcida se agrada mais dele, né? Talvez o pessoal não pegar muito no pé dele. Mas que foi uma declaração extremamente infeliz para os torcedores botafoguenses, foi. O Marlon Freitas é um jogador que ele não é unanimidade, né? Entre a torcida do Botafogo. Nunca foi. Principalmente por causa daquela piscadinha que foi justamente contra o Palmeiras. Desde aquela piscadinha, ele realmente virou assim. Muitos torcedores, e eu inclusive conheço alguns, mesmo ele sendo campeão da Libertadores e do Brasileirão, vendo vários vídeos que ele foi um dos grandes motivadores, né, entre os jogadores, muitos torcedores nunca engoliram ele como ídolo. Nunca. Desde aquela situação em 2023. E, assim, por isso que eu falo que jogador, como eu já repeti, a gente não tem que ficar contando com jogador, com paixão de jogador. Terminando, foi uma declaração realmente muito infeliz para nós botafoguenses, né? Porque, apesar de muitos torcedores não terem ele como ídolo, esse último ano aí, que foi o ano realmente que ele entrou na galeria dos ídolos, que foi colocado, teve a votação, teve torcedores que votaram nele e tudo, então foi como ele estivesse pisando no clube que realmente, assim, vamos dizer, entre aspas, o revelou, porque ele nunca tinha jogado num time da grandeza do Botafogo. Ele veio se eu não me engano, ele veio do Atlético Goianiense. Acredito que tenha sido do Atlético Goianiense, que foi onde ele se destacou mais um pouquinho e chegou no Botafogo e conquistou todos esses títulos.
Perfeito, Amaro. E só para relembrar um questionamento que o Amaro fez agora há pouco, o Gerson ele fez um gol, teve 0 assistências pelo Zenit, em algo em torno de 10 partidas que ele teve, dados do Bet 365. E de fato, né, o Marlon Preguiça Freitas dele ali, realmente meu ele amigo. veio do Ele, Atlético Goianiense. Pode falar, Marcos. com aquela preguiça dele ali, ele fez foi muito aí com esses dados aí que tu deu. O homem tava ali só cumprindo minha tabela. E o interessante foi que ele foi contratado pelo Zenit e muitos dos gatilhos de produtividade eram relacionados a gol e ele foi apresentado com a camisa número 9. Não sei que loucura foi essa que deu na cabeça dos caras que imaginaram que o Gerson poderia ser um grande atacante, né? Que maluquice. Mas, enfim, né? Senhores, vamos agora partir, né, para o próximo bloco, né? Nosso penúltimo bloco de hoje. Perfeito! Nós vamos falar agora bem brevemente sobre algumas pequenas situações que estão acontecendo no futebol internacional, né? Não pode ser diferente. Talvez o que mais causa impacto no momento foi a demissão de Xabi Alonso, né? Ele não estava muito bem das pernas, mas de fato ele foi demitido com 75% de aproveitamento e ele passou menos tempo sendo treinador do Real Madrid do que o Vanderlei Luxemburgo, que passou 11 meses como treinador do time merengue. Senhores, como é que vocês perceberam essa demissão do treinador Xabi Alonso, que passou por 2 anos maravilhosos no Bayer Leverkusen, sendo campeão, né, do campeonato alemão, invicto? Que loucura, né? O Real Madrid, às vezes, parece com um time brasileiro, com esse negócio de pressão por resultado, né? Aliás, em qualquer futebol no mundo tem muita pressão por resultado, né? Veja que o treinador do Chelsea foi demitido, o treinador do Manchester United foi demitido, o do Liverpool, se eu não me engano, eu não tenho certeza se ele foi demitido, ele está em processo de demissão. O do Wolverhampton, que está fazendo uma campanha ridícula, né? Foi demitido também. E agora, Xabi Alonso. O que vocês têm a dizer sobre essa situação e as outras mais, né? Porque lembrando, Enzo Maresca foi campeão, né? Da primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. Amaro, pode tecer seus comentários. Sobre essas demissões, todas as demissões, está tendo até um debate aí grande que normalmente a gente não via, né? Essas muitas demissões, principalmente dos grandes clubes, tão rápidas, principalmente o Chelsea. O Chelsea, quando a gente pensou que ele ia, apesar dele ter sido campeão mundial, né? Mas quando a gente pensou que realmente ele ia engatar e tudo, ele começou a cair o nível novamente. O Manchester United nem se fala. Eu particularmente, voltando aí à brincadeira que vocês fazem, eu realmente acreditava muito no Rubem Amorim. Apesar do sistema do Manchester United, dos donos, da diretoria, parece que estão corroendo o clube de dentro para fora. Mas eu acreditava muito no Rubem Amorim, pelo que ele demonstrou no futebol português. Inclusive, eu acredito que ele tem grandes chances aí de voltar para o futebol português. Se vacilar lá, ele vai para o Benfica, né? Que ele realmente foi jogador do Benfica, apesar dele ter sido técnico do Sporting, ter feito história lá, né? Como técnico, sendo campeão, se eu não me engano, 2 ou foi 3 vezes seguidas. Mas eu acredito que talvez ele volte para Portugal para ser técnico do Benfica. Falando do Xabi Alonso, alguns dizem que ele foi demitido, outros dizem que ele pediu demissão, né? Depois do jogo. Essa taça aí, como é o nome da taça que eles disputaram agora? Supercopa da Espanha. Supercopa da Espanha. Serve praticamente para isso. Na verdade, não é nem, como é que eu posso dizer, o campeão que vai se vangloriar, que ganhou um título, que não sei o que, não sei o que. Realmente é quem perde que sofre muito. E normalmente aconteceu isso. O Xabi Alonso, que ainda tinha metade de uma temporada, perdeu essa supertaça da Espanha e foi demitido ou pediu demissão. A verdade é a seguinte, o Real Madrid vinha com vários jogos ganhando, mas de times pequenos, times medianos. Quando realmente era para colocar o pau na mesa, ele perdeu. Perdeu para o Liverpool, perdeu para o Manchester City e perdeu para o Barcelona. Eu acredito que não teve nenhum outro grande clube
Eu acho, Amaro, que ele pediu realmente demissão, mas ele já sabe que ia ser demitido. Ele só se avexou aí no caso, porque claramente ele não tinha um vestiário na mão. Era Então, a ali próxima não ia situação. sair nada, não. A próxima coisa que eu iria falar, que realmente a gente assiste o jogo do Real Madrid, a gente não via mudanças, a gente não via um time assim mais aguerrido, jogadores com muita vontade, né, pro estilo de jogo dele. E vou ter que falar do Mbappé. Mbappé, como diz nosso amigo João Vitor. Mais uma vez, eu particularmente acredito nisso, né? Que o Mbappé, enquanto ele não conquistar um grande título por clubes, né? Por seleção ele já conquistou. Enquanto ele realmente não conquistar um grande título por clubes, vão jogar muito na conta dele. Porque assim, ele fez, se eu não me engano, 59 gols no ano, né? Igualando ou passando por um gol Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. Mas o Real Madrid joga muito para ele e esquece a defesa. Não apareceu um técnico para fazer o desenho do clube para o Real Madrid jogar para ele e não perder tantos jogos e não ficar tão distante de título. O Mbappé, que saiu do PSG e logo no próximo ano o PSG foi campeão e o Luiz Henrique fez questão de dizer que quando o Mbappé saiu, ele iria ganhar e queria ganhar todos os títulos e realmente ganhou. E no Real Madrid, aparentemente, está da mesma forma. Sai um vídeo aí que viralizou, né? Que era pros... Tudo bem que contra o Barcelona dá até para se entender. Dá para se entender que não era para fazer aquele corredor, famoso corredor que eles gostam de fazer, para receber o campeão. Mas ficou uma coisa assim muito feia, porque o técnico chamou. Assim, quando o técnico chama, que é para ser o líder, né? Que é para ser ali o que todos é para obedecerem, chama para fazer o corredor e aparece um jogador que diz que não vai e chama de volta para tirar, e o técnico volta de cabeça baixa, com outro jogador, que eu não me lembro quem estava do lado dele, realmente fica uma coisa muito feia. O Mbappé, que já teve uma discussão no grupo, né, no podcast, que quando estava no PSG, as questões dele com o Neymar, as questões dele com o Messi, as questões dele com o técnico, aparentemente, parece que está vindo novamente as mesmas situações no Real Madrid. Vamos esperar para ver. Logicamente, se ganhar grandes títulos, nada disso vai importar. Mas enquanto não ganhar um título de expressão, e quando eu falo título de expressão, não é ganhar espanhol, que todo mundo sabe que o maior campeão europeu, não importa quantas Champions League ganha, no outro ano o Real Madrid chega novamente falando que vai ganhar de novo. Muitos até falam que o Barcelona começa o ano querendo ganhar o espanhol e o Real Madrid começa todos os anos querendo ganhar a Champions League. Então, enquanto o Mbappé não ganhar uma Champions League pelo Real Madrid, eu acredito que vão bater muito nesse assunto. Muito. Porque, como também já foi discutido no nosso podcast, o Mbappé, quando chega no Real Madrid, né? Para mim, ele e continua sendo melhor do que o Vini Júnior. O time vai jogar para ele. Então, se não chegar um técnico para bater no peito e podendo até jogar para ele, mas cobrando muita tática dele, né? Muita tática dele, praticamente um Gabriel Jesus, o atacante que é volante, que ajuda muito na marcação. Enquanto ele não fizer isso, eu acredito que vai continuar essa discussão. Perfeito, Rapaz, Amaro. E eu vou fazer aqui um pouquinho de advogado do diabo, porque eu estava dando uma lida no Diário AS, né, no Twitter, e foi dito o seguinte, que existia um grupo de atletas que estava, né, a favor do Xabi Alonso e um grupo de atletas que não estavam a favor. Dentre os que estavam a favor, estava o Kylian Mbappé. Agora eu vou te falar. Se o cara estava a favor do Xabi Alonso, ele trata ele daquela forma quando ele chamou os atletas para fazer o corredor, né, para aplaudir Barcelona. Caralho, imagina quem estava contra ele, né?
Então, nessas horas também acaba caindo muito nas costas do cara, né? Algumas situações, quando eu acredito que na realidade ninguém ali estava satisfeito com o Xabi Alonso. João Vitor, passo a palavra para você fazer seus comentários também. Não, rapidinho. Eu acho que o Xabi, ele chegou no Real Madrid querendo impor uma característica, um trabalho e tudo, que ele tem suas razões, mas outras coisas realmente eu acho que ele tentou realmente inventar. Primeiro, essa de ficar tirando Rodrigo e Vini Júnior, que são dois pilares do time, e dando 1000 oportunidades para aquele Mastantuono que ainda não mostrou que veio, e nem teve como, e minou o Endrick, né? Praticamente foi o que fez o Endrick ser emprestado, o Endrick já chegou lá fazendo gol para ficar com o Fran Garcia. Fez algumas coisas que realmente já bateu de frente com o grupo. E as pessoas falam assim: o jogador que é mimado, mas nenhum clube do mundo, cara. Você vai pegar um time com jogadores consagrados. E nós estamos falando de Vinícius Júnior e de Rodrigo, querendo ou não, gostando ou não desses caras, eles são duas lendas do Real Madrid. E aí, bater de frente, mexeu. O Vinícius não conseguia completar um jogo, ou ficava no banco, ou sempre era substituído. O cara no auge da forma física, recentemente melhor do mundo. Não existe isso. E eu acho que ele também veio tentando implementar um estilo de jogo que não combina com as peças que ele tem. O Real Madrid vem de anos com o Luka Modric e Toni Kroos. Aqueles caras, eles eram tão craques, tão geniais, que eles carregavam aquele time ali no meio de campo e forneciam todo tipo de bola para os atacantes. Aquele Real Madrid que foi campeão da Champions de 2022, com Benzema e Rodrigo e Vinícius Júnior endiabrado lá na frente, e aqueles caras segurando a onda e o Casemiro também ainda, aquele time tinha um balanço perfeito. Porque esses pilares do meio de campo do Real Madrid era uma coisa absurda. E aí em 2024 saiu o Toni Kroos, em 2025 quem acompanhou viu que o Modric era reserva em alguns jogos, mas sempre entrava, sempre era uma peça importante. E hoje o Real Madrid tem Tchouaméni e Camavinga para fazer ali essas funções e não joga metade do que jogava Modric e Kroos, o time mudou de característica. O Camavinga não é um volante, não é um meia que tem a mesma característica do Modric. Muito menos o Tchouaméni, característica do Toni Kroos. O Tchouaméni é mais até um substituto do Casemiro, assim, considerando característica, que nem se compara a qualidade. E ainda pega o Valverde, que é o jogador mais polivalente do time, e joga o cara para ser lateral. Deixa o cara se acabando lá na lateral. Né, onde ele podia estar no meio fazendo o trabalho que ele faz bem feito. E aí ele foi mexendo, alguns jogadores sendo intocáveis. Claro que o Mbappé ser intocável no time do Real Madrid é o normal, o cara é o melhor atacante do mundo hoje, tranquilamente, em termos de finalizador ali. Mas aí o cara foi se minando, e aí não entendia o time que tinha nas mãos, queria propor o jogo e a defesa fraquíssima. O Florentino Pérez também tem culpa porque não contrata. O Ancelotti já tinha pedido contratação, ele vetou. Agora o Xabi Alonso pediu contratação, ele vetou. Ele acha que o time que tem ele dá para ganhar, ele quer fazer essa pressão. E isso mostra também o quanto o Ancelotti era bom, porque ele conseguiu ganhar campeonatos importantes com um time muito enxuto, jogando com um jogador improvisado, sem zagueiro. Ele conseguia fazer o time jogar, mas ele também sabia sofrer. Quem acompanhou aquela Champions League viu o Real Madrid penando, jogando todo fechadinho. Mas quando tinha a chance de um contra-ataque, meu amigo, com aqueles meninos ali na frente, era uma coisa absurda. E aí eu acho que o Xabi Alonso não teve essa visão, né? Era um estilo de jogo completamente diferente. O Xabi Alonso é um cara que busca o jogo mais técnico, mais controlado, e ele não tem esses jogadores com essa característica no Real Madrid. E aí não foi dando certo. Aí o time foi perdendo jogos importantes. E nunca deslanchou, né? Surpreende aí o fato do Real Madrid já ter mudado logo no meio da temporada isso. Eu vi algo de notícias de que o Florentino Pérez nunca foi um entusiasta do Xabi Alonso, né? Foi meio que o grupo lá gestor do Real Madrid. Mas o Xabi Alonso foi para o Real Madrid com muita possibilidade de dar certo, pelo que ele tinha feito no Bayern. Mas é uma realidade completamente distinta. E aí a gente viu, né? Foi um baque grande. Vamos ver. Essa questão do Mbappé, eu não posso dizer que sim nem que não, né? Eu não vejo ele como todo mundo quer colocar a culpa no Mbappé porque pegou aquela herança de dizer que o Neymar não quer culpado de nada. Então a culpa foi do Mbappé naquela época. Mas eu não vejo ainda dessa forma, não. Acho que não teve nada assim que deixasse claro que o Mbappé, de alguma forma, a presença dele está prejudicando o Real Madrid, não.
Perfeito, João Vitor. E para você, Marcos, como é que você vê Essa essa pessoa situação aí? Opa, pode falar, Marcos. assim, a pessoa assistindo o jogo do Real Madrid, cara, fica assim, nítido, mas muito nítido, tanto que o Mbappé e até o Vini Júnior, cara, são dois jogadores que não voltam, meu irmão. Os caras não querem marcar, não marcam em cima. E tudo bem que são grandes jogadores, mas o futebol tá tendo uma mudança, né? Tá tendo uma mudança grande e não tem como, mesmo sendo o poderoso Real Madrid, não vai ser todo ano que jogando assim só com 7 marcadores, 8 marcadores, voltando, que vai ser campeão de Liga dos Campeões, não. É até bom destacar uma coisa, né? Existe aquele vídeo famoso do DJ Deschamps na Copa do Mundo de 2018, ele reclamando com o Kylian Mbappé porque ele estava caminhando no contra-ataque. Não sei se vocês vão se recordar disso. Foi um jogo contra a Austrália, que ele inclusive pega os relatórios de deslocamento dos atletas e ele critica o Kylian Mbappé, falando sobre a baixa velocidade e mostrando que ele estava dando um piquezinho lento. Não pode, tem que voltar para marcar. Nesse sentido, ele parece que só gosta da fase ofensiva, né? E qualquer treinador que for trabalhar com esses caras aí vai sofrer mesmo, porque o Vinícius Júnior realmente é um cara que, se você assistir os jogos dele, ele realmente fica muito desligado ali na ponta esquerda. Parece que se a bola não chegar nele toda hora, ele não se liga no jogo. De vez em quando, com o Ancelotti, a gente ainda vê ele dando uma corridinha, ajudando a marcar ele na ponta, né? Mas depende muito do treinador acreditar É, nele, né? Isso é muito louco. e o Real Madrid, durante muito tempo, foi assim. Porque tinha um Cristiano Ronaldo, o Benzema ali na frente, que não eram bons marcadores e nem tinham essas obrigações todas. Porém, meu amigo, eles tinham um Casemiro, um jogador, um Carvajal, na condição física que tinha. Era diferente. Hoje o Real Madrid não tem substituto para esses caras, porque não existe jogador para substituir um Casemiro. E ainda Eu até diria hoje não mais, vi João um Vitor, volante como o porque Casemiro. ainda diria mais, João Vitor, porque assim, Benzema e Cristiano Ronaldo, a bola chegava neles, gol, O aproveitamento era né? absurdo. O Vini Júnior e o Mbappé é impressionante como eles perdem gol, cara. O Perdem muito Mbappé, gol. E isso minha aí não vai nossa mudar. Então senhora. você tem. Então, para mim também o erro já começa lá na presidência, que não quer contratar. É o Madrid é um time que está há muitos anos capenga. Agora que foi contratar um substituto para o Carvajal, por exemplo, e aí contratou o Arnold, mas o cara também só se machuca. Não tem lateral esquerdo, tá apostando naquele Carreiras, não tem zagueiro. O time tá mal. Perfeito, João Vitor. Marcos, meu caro, suas opiniões sobre essa demissão do Xabi Alonso e essa dança nas cadeiras aí no futebol europeu em relação aos treinadores. Cara, vira e mexe acontece isso, de treinador fazer um bom trabalho no clube e ascender para um time maior, né? No caso, o Thiago Alonso já tem uma história como jogador legal no Real Madrid e foi diretamente para o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, né? Após fazer um belo trabalho no Leverkusen. Só que vários fatores, assim, ao meu ver, precisa ser para que dê certo um trabalho. No caso, o trabalho do Thiago Alonso deu certo no Leverkusen, porque muito por conta dos jogadores que abraçaram o estilo de jogo dele, corriam para ele, e no Real Madrid claramente não existe isso. Outro ponto importante, por fracasso dele, qualquer outro treinador que venha entrar agora, a partir de hoje, é a falta de substitutos que o velho lá, o dono do Real Madrid, não contrata. E é difícil encontrar substitutos para Toni Kroos e Modric, foi o que o João Vitor citou. Mesmo na fase áurea do Real Madrid dos últimos anos, que tinha Benzema e Cristiano, que teoricamente não marcavam, tinha Casemiro e, como o João citou novamente, não só Casemiro, o Modric e o Kroos, eles poderiam parecer que não marcavam, mas os caras marcavam pra caralho também, entendeu? Então era toda uma engrenagem que funcionava. E depois que se aposentou o Kroos e o Modric saiu do Real Madrid, inclusive tá jogando pra caralho ainda no Milan, que dava tá lá pra estar lá ainda no Real Madrid. Tinha vaga tranquilamente nesse meio de campo do Real Madrid. O Real Madrid não achou substitutos, o que caiu muito a qualidade do time. O Bellingham, que é teoricamente o melhor meio de campo do Real Madrid, é extremamente sacrificado.
e caiu muito o nível também. Chegou metendo gol a rodo, mas depois que entrou o Mbappé, fica Vinícius Júnior, como o Alisson citou agora, o Vinícius Júnior, ele... Cara, convenhamos, o Vinícius Júnior é chato, deve ser chato pra caralho treinar aquele bicho. O ego dele hoje é extremamente inflado. Você vê que ele, essa última briga que ele brigou com o treinador do Atlético Madrid, o Simeone, eu achei tipo, da infantilidade dele terrível. Simeone dizendo que ele ia se demitir, ele ficou fazendo espetacular. Um jogador do nível dele vai se irritar pelo fato do treinador do outro time estar dizendo que ele vai ser demitido? Foda-se se for demitido. Ele tem mercado no todos os times do mundo. Então, isso aí reflete do que é o Vinícius Júnior hoje. Fora que ele foi namorar aí com a Virgínia e desgraçou a vida dele de vez. Entrou na má fase depois desse namoro dele aí, agora só um gol e uma Deixa de tu assistência. ser invejoso, rapaz. Eu sabia que você ia falar. Deixa de tu ser invejoso. Rapaz, Não, ele tá mas mal, já não é de hoje. Não, sem molecagem. Ele tá mal, já não é de hoje, né? E aí, brincadeiras à parte. amigo? Vai falar. João. Brincadeiras à parte, ele tá mal, como tu falou, não é de hoje, mas eu vejo que muito por conta dessa arrogância, depois que ele virou o melhor do mundo, ele menos, eu acho que ele tá se dedicando menos, correndo menos, buscando menos, entendeu? Ele tá esperando mais a bola ali naquela ponta dele e acabou, pô. Assim, não pode ser isso. O que fez ele ser melhor do mundo não foi isso. Foi ele não se omitir do jogo. Eu já assisti os últimos jogos do Real Madrid, eu acho que o Vinícius tá se omitindo do jogo, certo? O Vinícius não é para ficar se omitindo do jogo. Qualidade ele tem absurda. Ele não deixou, ele não desaprendeu. Ele tá parecendo o Vinícius da seleção brasileira. Resumindo o que eu falei isso tudo, eu acho que esses são os motivos real do treinador do Xabi Alonso não ter dado certo. E ele pulou, eu acho que ele pediu demissão porque ele sabia que ia ser demitido, certo? E outro treinador que vai entrar também vai ter péssimos momentos por falta de reforço no Real Madrid. O elenco do Real Madrid hoje tá fraco. Tá fraco. E é isso. Perfeito, Marcos. Perfeito, perfeito. E para a gente finalizar aqui, coisa bem rápida, né? A gente não pode deixar passar batida. A gente sempre tem no bloco final aqui uma parte específica de falar de amenidades, fofocas do mundo em geral. Queria que vocês comentassem brevemente, né? Essa edição do Big Brother Brasil, que nem nada mais nada menos que um dos seus participantes, nosso querido Edilson Capetinha, Lil Demon. Ele já teve umas frases maravilhosas. Campeão! Se ele não for campeão do programa, no meu coração, ele já é campeão, ele já é vencedor. O que você quer dizer aí sobre a participação do querido Edilson Capetinha? Começou mentindo, dizendo que não bebe. Começou mentindo. Grande Adilson, ele pensa que tá participando de um programa de quem conta mais mentira. Rapaz, o Caba fez uma roda e falou que nunca ingeriu bebida alcoólica. Como é que pode, cara? Um cara de pau. Mas eu tô gostando dele, ele fez uma pequena participação lá também. Falou sobre gasto demais do salário, disse que quebrou, o povo lá quase chora. Dizendo que fez investimentos errados, confiou em pessoas erradas, e tava sem dinheiro, e não sei o que. É tudo mentira, logicamente, né? Acaba disse que ganhou uma TV, a mãe dele assiste com a TV que ele ganhou, né? Tá, a gente tira, mas... Ele já entrou Mas no eu programa. acredito que ele... Ele já entrou no programa dizendo que a TV que a mãe dele assiste hoje é uma que ele ganhou no Maçãs com Oscar Schmidt, mano. Como é entretenimento puro. Eu fico imaginando, não quero, porque eu quero ver ele campeão, mas eu só tô esperando a hora que, se ele for eliminado, ele simplesmente dizer discordo, eu discordo. Que é a boca dele. Eu tô esperando esse momento. Fala, Marcos. Não, que o Amaro falou que ele falou lá que quebrou e tal. Eu não duvido, não, porque jogador, principalmente na década de 90, era burro pra caralho. Pensava que o dinheiro não ia acabar nunca, infinito, fazia investimento errado. Isso aí é uma história bem comum. Inclusive, o grandioso Miller realmente partiu a banda, né? Isso aí a gente sabe. Isso aí é verdade. Meninos, então é isso, né? A gente finaliza aqui a nossa primeira edição do ano de 2026.
Pra gente não ter nenhum problema com direitos autorais, a gente vai deixar uma trilha de fundo musical que não dê problemas autorais pra gente. Beleza? Agora, se o Marcelinho Carioca tivesse também, era perfeito, viu? Não, Marcelinho Os dois, Carioca, meu Deus do céu, isso aí não tem condição não. Isso é um absurdo. e o Carlos Alberto. Vai dar pra fazer um BBB só de jogador. Só dia foi esse investimento. E fazia Eu- sucesso, viu? Tu é doido. Eu tivesse no Big Brother Brasil, junto com o Marcelinho Carioca, a primeira pergunta que eu ia fazer foi: cara, o que foi que deu na tua cabeça de ir pra um pagode naquele lugar e pegar uma mulher casada? Era só essa pergunta que eu queria fazer pra ele, cara. Só isso. E eu ia Só pedir isso. pra ele bater palma. Eu ia perguntar quantas cervejas ele bebeu até ter vontade de comer aquela mulher. Que ali é feia, né? Minha Nossa Senhora. Valeu, senhores. Boa noite. É isso, queridos. Obrigado e até a Boa próxima. noite, Forte abraço. meus amigos. Valeu, valeu, Valeu. valeu.